Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Queridos e amados ouvintes, quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel, com o programa Almoçando com Cristo pela Rádio Coeté Gospel, direto aqui de São Paulo, na direção geral, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, na supervisão, o irmão Ed, e na sonoplastia, Luiz Antônio, relembrando os amados ouvintes que esta programação vai ao ar todas as segundas, terças e sextas-feiras, a partir do meio-dia. Eu aqui pela Rádio Coeté Gospel, direto de São Paulo, e você aí no aconchego do teu lar, ouvindo as programações da Rádio Coeté Gospel, com o programa Almoçando com Cristo, aonde tem levado esta palavra de paz, de alegria, de prosperidade e proteção a você e toda a sua família. Glória a Deus, glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é seu irmão e evangelista Edson. Nós já estamos aqui no monte em nome de Jesus Cristo. Vamos começar a breve oração, irmãos e irmãs. Irmãos, vamos ficar atentos, porque esta é a oportunidade, a cada oração é a oportunidade da gente fazer um concerto melhor para com Deus, porque todos nós já sabemos, né, o que Deus está permitindo sobre toda a terra e que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. Nós não queremos ficar aqui, então nós temos que continuar em oração, temos que continuar confiando em Deus, confessando cada vez mais ainda os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, vou estar anunciando também de que a partir desta segunda-feira, se Deus assim permitir, estará orando junto conosco também o nosso irmão e pastor Samuel, da setorial da IPDA, de Feira de Santana, Bahia. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Fecha agora teus olhos. Liga teu pensamento com Deus, porque é hora de orar ao Senhor. Oremos a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Maravilhoso Deus, eterno e soberano Pai. Mais uma vez, Senhor, nós agora nos encontramos em Tua presença. Senhor, aqui neste Monte Santo, nós agora humilhamos ao Teu pé, aos Teus pés, e aproveitamos esta rica oportunidade para mais uma vez te pedir perdão pelos nossos inúmeros e muitos pecados. Oh Jesus, perdoa, Senhor, porque só o Senhor é quem pode perdoar os nossos pecados.
perdoar as nossas ofensas, perdoar as nossas transgressões, as nossas iniquidades, perdoar as nossas maldades, Senhor, porque nós também pecamos, e pecamos em obra, e pecamos em gestos, e pecamos também em pensamentos. Oh, glorioso Deus e eterno Pai, nesta hora, meu Pai, de oração, que nós agora estamos na Tua santa e bendita presença, te pedimos, Senhor, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estender as Tuas mãos, Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus amado, estende as Tuas mãos agora. Oh, Jesus, meu Deus e meu Senhor. Oh, Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, para que Teus olhos contemplem, Senhor, a cada um de nós que estamos apresentando diante de Ti todos os nossos problemas, a qual nós estamos apresentando agora os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus querido, Jesus amado, eu venho agora interceder através desta humilde oração, Senhor. Eu venho interceder pela vida deste irmão que está orando comigo, pela vida desta irmã que também está orando comigo, Senhor. Oh, Jesus, as minhas palavras são pobres para poder se expressar diante da Tua bondade. Oh, Jesus querido, só o Senhor é quem pode perdoar a cada um de nós. Só o Senhor é quem pode dar o vigor da esta humilde oração. Jesus querido, Jesus amado, eu te peço nesta hora, Senhor, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos e continua, ó Deus, a nos guardar da hora da tentação que há de vir sobre os moradores da terra. Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, eu te peço, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha estender as Tuas mãos, ó Pai, para guardar a nossa entrada, para guardar a nossa saída. Ó Jesus querido, Jesus amado, quantos agora que estão até mesmo desfalecendo na fé, por causa até mesmo desta grande pandemia. Ó Jesus querido, mas esquecem de que o Senhor é maior em sua vida. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti nesta hora, pelos lares, pelas famílias, Senhor. Meu Deus e meu Pai, para que assim eles venham se reconciliar. Ó Jesus querido, Jesus amado, derrama a Tua misericórdia, derrama o Teu poder, derrama a Tua graça. Ó Jesus querido, Jesus amado, Tu sabes, Senhor, que nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar, mas agora o Teu Espírito Santo que está intercedendo em cada um de nós, com gemidos inexprimíveis, é o Teu Espírito Santo que tem nos ajudado. Ó Deus querido, Deus Pai, nesta hora, meu Pai de oração, eu venho interceder, ó Deus, pelas criancinhas. Continua, Senhor, a guardar a todas as criancinhas do mundo inteiro. Meu Deus, eu te apresento as minhas filhas também. Te apresento a filhinha também ali da nossa irmã Fernanda. Enfim, de cada irmão que está orando comigo também, Senhor. Oh, Jesus querido, Tu és o nosso pastor. Guia do Senhor na vereda da Tua justiça,
para que nós não desviamos nem para a esquerda, nem para a direita. Quantos, ó Pai, já tem desfalecido na fé, e eu te peço desta hora, Senhor, levanta aqueles que estão caídos, oh glorioso Deus eterno Pai. Nesta hora de oração, Senhor, eu venho a te pedir, eu venho a clamar ao Senhor, que o Senhor venha estender as tuas mãos, ó Pai, para guardar a nossa entrada, para guardar a nossa saída. Ó Jesus querido, Jesus amado, abençoa e dai vigor, Senhor, a cada oração da madrugada. Abençoa, Senhor, as orações também aqui do monte, que nós agora estamos enfrentando a cada demônio. Meu Deus e meu Pai, eles não estão satisfeitos, porque nós estamos te pedindo, nós estamos suplicando ao Senhor, de que o Senhor venha dar ordem aos teus anjos para guardar esta família, para guardar, meu Senhor, a entrada e saída deste mão desta irmã, Senhor, para que 1000 comece a cair ao seu lado, para que 10.000 venha cair à sua direita e nenhum deles venha a ser atingido, porque eu creio de que a oração, ela pode muito em seus efeitos. Tanto eu creio que o Senhor agora está visitando a cada lar, de que o Senhor agora está visitando a cada país. Jesus querido, inclusive ali o país também do Paraguai, o país do Equador. Meu Deus e meu Pai, a nossa irmã Fernanda, também ali é nosso irmão Abel, também do Equador. Meu Deus, o nosso irmão Frei Mover, que também é do Haiti, mas que agora se encontra nos Estados Unidos. Jesus querido, Jesus amado, eu te apresento agora os outros países também. Jesus, eu te apresento, meu Deus, toda a cidade, todos os estados brasileiros, aonde as irmãs e os irmãos estão orando, intercedendo pela minha vida também. Eu peço, meu Deus, a ti agora. Guarda, Senhor, guarda, meu Pai, a sua entrada, guarda a sua saída, guarda todos os seus familiares. Ó Jesus querido, Jesus amado, nós reconhecemos, meu Pai, que nós não somos nada diante do Senhor. Estamos debaixo da tua graça, estamos debaixo da tua misericórdia. Ó Jesus querido, Jesus amado, meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos, Senhor. Continua, Senhor, a nos guardar. Continua, Senhor. Continua, meu Pai, a nos guiar nesta vereda, porque a porta está estreita cada vez mais ainda. Mas, meu Deus, o Senhor, meu Deus, precisa, ó Pai, nos animar. Sim, meu Deus, porque tem muitos que já estão desanimados, já pensando em voltar atrás. Oh, Jesus querido, anima a sua fé, anima, Senhor, pois a jornada é longa, mas o Senhor está conosco. Oh, Jesus, nós estamos fazendo menção do teu santo e bendito nome, porque nós cremos no poder da fé, nós cremos, Senhor, no poder da graça do Senhor que está sobre nós, sobre cada lugar. Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus Cristo, eu venho te apresentar a cada irmão, meu Deus, que tem, meu Deus, apresentado em tuas mãos toda a sua família. Oh, Jesus querido, Jesus amado, nesta hora de oração, eu venho agora levantar as minhas mãos para repreender toda peste maligna, toda obra do diabo, toda obra de macumba que tem se levantado contra a vida deste irmão, desta irmã. Jesus querido, em nome de Jesus, eu derroto toda essa haste de demônio pelo teu sangue, que o teu sangue agora venha derrotar toda obra do diabo, venha desfazer de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa, caia por terra, diabo, em nome de Jesus Cristo, desde a planta do pé. Você, demônio, que tem tentado esta vida, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito
maligno da pombagira, você que tem feito este irmão, esta irmã pecar contra o Senhor, você está derrotado agora. O sangue de Jesus te queima, o sangue de Jesus tem poder para te derrotar aqui e agora, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque não é por muito falar que seremos ouvidos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, que mesmo nós sendo infiel, o Senhor permanece fiel para guardar a todos aqueles que têm clamado pelo Senhor. Oh, Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço por cada rica oportunidade que o Senhor tem me dado. Eu te louvo e te agradeço pela tua misericórdia, meu Deus, está sobre a minha fraca pessoa. Oh, Jesus querido, Jesus amado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu venho te pedir agora, Senhor, eu venho te pedir agora, estende as tuas mãos, ó Pai, estende as tuas mãos para, Senhor, meu Deus e meu Pai, visitar aqueles que estão enfermos, meu Deus, oh meu Deus e meu Pai, aqueles que estão nos planos da tua salvação, Jesus amado, Jesus querido, quantos que estão sofrendo no leito de dor, dai, meu Deus, a oportunidade do teu Espírito Santo para que eles creiam, para que eles abram a sua boca e confessem, como está na tua palavra, no livro de Romanos, confirmando de que com a boca se confessa, com o coração se crê para a salvação em Cristo Jesus. Oh, glória, 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 Jesus. Sempre vou lembrar da coragem, o amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Chama arder neste povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena,
fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam as ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, começando em teu coração. Oh meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Produções Peixel, conversão de VHS para DVD e conversão de arquivos para pendrive. Telefone 011 980950673. 980950673. Divulguem conosco sua empresa, seu negócio. Telefone 011 981553068. 011 981553068. Fale com o Luiz. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua Queridos ouvintes, agora nós vamos ouvir o momento sagrado. Vamos ouvir a palavra de Deus, direto do coração de Deus até o teu coração, querido ouvinte. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves por aqui. Uma das perguntas que os casais sempre fazem é: por que o sexo acaba no casamento? Ou quando o sexo acaba no casamento? Preste atenção, eu sei que a maioria dos casais não se casaram só por causa do sexo. Porém, se não houver sexo no casamento, os dois se tornam como irmãos em Cristo dentro de casa. E o casal também se casa para ter relação sexual. Até porque eu costumo dizer que a gente se casa segundo as leis do país. Antigamente era no cartório, hoje pode casar civilmente na igreja, mas se casa na igreja para receber a bênção sacerdotal e se casa na cama quando, através do ato sexual, há a consumação do casamento. Vamos ler a Bíblia. Provérbios 27, 7 diz assim, ó: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando você aperfeiçoa o seu casamento, a regra é que sua vida sexual melhore. Vou repetir. Quando você aperfeiçoa o seu casamento, a regra é que a sua vida sexual melhore.
Quando melhora a sua vida sexual, é normal melhorar o restante do seu casamento. Então vamos lá. Quando é que o sexo acaba no casamento? Primeiro, quando um dos cônjuges não vê o sexo como necessidade vital para o bem do casamento. Quando ele ou ela não vê o casamento, não vê o sexo como necessidade vital para manutenção do casamento. Alguém perguntou: existe casamento sem sexo? Não. Existe casamento sem sexo? Não. É claro que dentro da vivência conjugal haverá momentos sem sexo. A mulher está menstruada e para ela é desconfortável nesse tempo ter relação sexual. O homem passou por uma cirurgia, ou a mulher passou por uma cirurgia. É claro, haverá momentos pontuais que não haverá sexo. Agora, casamento sem sexo nenhum, isso não existe. O apóstolo Paulo disse assim em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2: mas por causa da impureza, da prostituição, da imoralidade, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Paulo estava falando sobre prevenção. E aí ele continua no verso 3: marido, conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao marido. Ele está falando de que viver uma vida sexual ajustada é uma questão de prevenção. Aí ele diz assim no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Percebe? O que Paulo está dizendo é que no leito de um casal cristão deve reinar o clima da mais absoluta democracia. É claro, no sexo, o homem é o elemento que age, a mulher é o elemento que reage, que responde. Mas isso não precisa ser uma regra rígida. A mulher pode também seduzir, procurar, provocar, buscar, agir para o homem reagir. Deixa eu fazer algumas perguntas para você que está me assistindo agora muito atentamente sobre esse assunto. Como você vê o sexo dentro do casamento? Como você vê o sexo dentro do casamento? Como um presente de Deus ou como uma cruz para ser carregada? A maneira como você foi educada, educado, é como você enxerga o sexo no casamento. Esses dias eu até assisti assim um vídeo que eu achei extremamente danoso, um absurdo. Uma senhorinha ainda falando em nome de Deus, um bocado de bobagem infundada, biblicamente falando, teologicamente falando. Cuidado com o que você ouve. Tem muita gente falando o que não sabe, falando sem fundamentação, principalmente científica e bíblica. Quando você não vê o sexo como um presente de Deus, você o pratica por obrigação. E nada, gente, é pior do que fazer sexo apenas por obrigação. Eu já ouvi mulher dizendo assim, se o meu marido não precisasse disso, eu viveria muito bem sem isso. E tem homem que diz também, se a minha mulher não precisasse disso, eu viveria bem sem isso. Isso é terrível, quando a prática do ato sexual é apenas por obrigação. Um marido ou uma esposa que faz sexo apenas por obrigação não satisfaz o seu cônjuge, não satisfaz o seu cônjuge. Então, essa é a primeira causa porque o sexo acaba no casamento, quando o marido ou a esposa não reconhecem a importância, o valor do sexo no casamento. A segunda causa, quando acaba o respeito entre o casal, quando acaba o respeito entre marido e mulher. Ontem veio aqui em casa um casal que vai se casar em setembro. E os dois pediram para que eu desse de 3 a 5
conselhos para que eles fossem, assim, um casal abençoado, ajustado, para que eles construíssem amanhã um casamento realmente que vale a pena, sobre base sólida. E um dos conselhos que eu dei para eles foi o seguinte: preservem a todo custo um valor chamado respeito. Preservem a todo custo um valor chamado respeito. Porque quando acaba o respeito na relação de casal, o que se tem é indiferença, é agressividade, é menosprezo, é desonra. E aí, para o casamento ir para o final é muito fácil. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Pedro, escrevendo para os casais da igreja em que ele era responsável, ele disse assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, tratem-nas com respeito, tratem-nas com consideração, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Respeito. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. Desrespeito e sexo prazeroso são duas coisas antagônicas. Desonra e sexo com prazer são duas coisas opostas, não combinam. Preste atenção. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. Gente, nada é mais prejudicial para o casamento do que a desonra, do que o desrespeito. No casamento saudável, marido e mulher sabem respeitar. Presta atenção. No casamento saudável, marido e mulher sabem respeitar os limites do cônjuge. Vocês já me ouviram falar sobre mutualidade e individualidade. Em todo relacionamento conjugal é preciso haver um espaço para o outro viver a sua individualidade. Quando não há esse espaço para o outro viver sua individualidade, a unidade passa a ser doentia. A unidade passa a ser sufocante, opressora. Então, respeitar os limites da individualidade do outro é fundamental. Respeitar as diferenças. Como eu tenho insistido nisso? Respeitar as diferenças. Não queira que o seu cônjuge seja igual a você. Não é possível, não é possível. Não queira que o seu cônjuge seja igual a você. Ó, eu tenho 3 filhos. A Letícia, o Douglas e o Pedro não são iguais. Não são iguais, preste atenção. Eu tenho 9 irmãos, não são iguais. Não queira que o seu cônjuge pense igual a você, enxergue igual a você, tenha a mesma percepção que você. Nós somos diferentes e o segredo é a gente respeitar as diferenças. Terceiro, respeite a família de origem do cônjuge. Então, respeite os limites do cônjuge, respeite as diferenças, respeite a família de origem do cônjuge. Pastor, mas isso interfere no sexo? Claro, pô, claro. Se eu disser para minha esposa, suponhamos, eu estou tomando café com ela às 16, 17 horas e eu digo para ela assim, ó, odeio sua mãe. Faz sentido namorar à noite? Eu odeio seu pai. Faz sentido namorar à noite? Não suporto seus irmãos são malas sem alça. Faz sentido namorar à noite? Percebe? A maneira como a gente trata a família do outro determina o nosso estado emocional para o encontro da noite. Respeite o momento do cônjuge. Qual é o momento que o seu marido está vivendo? Qual é o momento que a sua esposa está vivendo? Respeite o momento do cônjuge. Respeite a opinião do cônjuge. Casamento é uma sociedade emocional, espiritual, física, conjugal. Casamento é uma sociedade. E nesta sociedade,
é necessário respeitar a opinião do outro. Numa relação onde não há respeito ao que o outro pensa, ao que o outro acha, é uma relação doentia. Não há unidade, não há comunhão, não há harmonia, não há consciência de que casamento é uma sociedade. Você respeita a opinião do seu cônjuge, respeite a cadência do cônjuge. Por exemplo, eu sou muito ligeiro, eu sou muito rápido, eu sou muito positivo, eu sou até exageradamente positivo. A minha esposa já tem um outro temperamento, uma outra velocidade, e ela não é tão positiva quanto eu. E você diz, pastor, ela é negativa, ela não é tão positiva quanto eu. Agora, preste atenção, é aí que está o equilíbrio. Um tem que ser o acelerador e o outro é o freio, pô. Você já viu o carro só com acelerador? Você já viu o carro só com freio? Um é o acelerador, o outro é o freio. Então eu, por exemplo, sou acelerador, minha esposa é o freio. E como isso é decisivo para que não aconteça acidentes. Como isso é fundamental para que a gente não atropele os outros. Preste atenção. Respeite a cadência do cônjuge. Respeite o direito do cônjuge. Nós temos direitos e nós temos deveres. Respeite o direito da sua esposa, respeite o direito do seu marido, respeite os sonhos do cônjuge, certo? Todos nós sonhamos, gente. Todos nós sonhamos. Às vezes eu estou conversando com a minha esposa e ela fala, sabe qual é o meu sonho? Você precisa respeitar o sonho do seu cônjuge. Então, vamos recapitular, porque eu acho isso tão importante. Quando acaba o respeito, consequentemente acaba o sexo. Respeite os limites da individualidade do seu cônjuge, respeite as diferenças, respeite a família de origem do seu cônjuge, respeite os pais do seu cônjuge, respeite o momento do seu cônjuge, respeite a opinião do seu cônjuge, respeite a cadência do cônjuge, respeite os direitos do seu cônjuge, respeite os sonhos do seu cônjuge. Agora, terceira causa, por que o sexo acaba no casamento? Quando é que o sexo acaba no casamento? Terceiro lugar, quando morre o espírito de perdão. Quando morre o espírito de perdão. A Bíblia diz em Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes com efeito cumulativo, certo? Eu sempre digo assim, ó, não leve mágoa para a cama, vai comprometer o teu orgasmo. Não leve mágoa para a cama, vai comprometer a sua qualidade do ato sexual. Paulo, escrevendo sua carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 30 a 32, ele diz assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura. Olha aí. Livrem-se de toda amargura. Joga esse lixo emocional fora. Toda indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Guarde isso. O perdão é a faxina do coração, a cura das memórias amargas e a amnésia do amor. O perdão é a faxina do coração, a cura das memórias amargas e a amnésia do amor. Não leve mágoa para a cama. Perdoe, peça perdão, libere graciosamente o outro. Quarta causa, por que o sexo acaba no casamento? Quando há desentendimento na área financeira. Quando não há entendimento na área financeira, consequentemente prejudica a vida sexual do casal. Romanos 13:8 diz assim, não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter
é a de amar uns aos outros. A única dívida que vocês devem ter é o amor. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Pode ser que vocês ainda mantenham suas finanças separadas, mas é preciso ter em mente o impacto de suas atitudes que causam no outro. Quando lidamos de forma errada com o dinheiro, ele deixa de ser bênção para ser causa dos conflitos no relacionamento. Casais inteligentes administram, planejam e constroem juntos. No casamento sadio, há individualidade, mas não individualismo. No casamento sadio, há individualidade, mas não individualismo. Escute, você marido, você esposa. Desentendimento financeiro pode ser a causa da baixa qualidade do ato sexual no casamento. E aí, eu quero dar aqui 5 conselhos práticos sobre administração financeira. 5 conselhos práticos sobre administração financeira. Pergunto, gente, aqui antes de falar sobre os 5 conselhos práticos. Dá para se relacionar bem sexualmente com dívidas, credor batendo na porta ou mandando mensagem toda hora? Dá para se relacionar bem sexualmente quando não estamos bem financeiramente? Por isso que administração financeira inteligente e vida sexual andam juntas. São 2 coisas que andam juntas. Então, preste atenção nestes 5 conselhos. Primeiro, tenha uma lista de prioridades. Tenha uma lista de prioridades ordenadas, tá? O mais importante, depois o menos importante, depois o importante. Percebe? Tenha uma lista de prioridades e se comprometa com esta lista. Número 2, tenha um objetivo a longo prazo. Tenha um objetivo a longo prazo. Aonde eu quero chegar a longo prazo financeiramente? Compre primeiro por necessidade, depois por desejo. Número 3, compre primeiro por necessidade, depois por desejo. O consumista compulsivo compra primeiro por desejo, depois por necessidade. Aí vive comprando aquilo que não é necessário, prioritário agora, ciente de dívida, e depois reclama de Deus e reclama do diabo. Foi o diabo. Não, é porque você não está sendo inteligente na sua administração. 4º conselho. Faça sempre as 4 perguntas antes de comprar. Por que vou comprar? Eu preciso? É necessário? Você já percebeu como tem pessoas viciadas em comprar tudo em promoção, mesmo que não precisa? Mesmo que não precisa? Então, por que comprar? Quando comprar? Você compra mais barato fora de época. Onde comprar? Aonde a oferta é maior do que a procura. Como comprar? Cuidado com o juro, por menor que seja. 5º conselho. Dê importância às grandes decisões, mas nunca menospreze as pequenas. Dê importância às grandes decisões na administração financeira, mas não despreze as pequenas. 5º motivo, 5ª causa que faz o sexo acabar no casamento. Quando a comunicação entre o casal é de baixa qualidade. Como eu gostaria de gritar isso dentro de todas as casas do Brasil. Quando a comunicação entre o casal é de baixa qualidade, isso compromete a vida sexual. A Bíblia diz assim, em Provérbios 18 e 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Provérbios 18 e 13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Você sabia que o centro do casamento e da família é o seu sistema de comunicação? Eu fiz uma pesquisa, uma enquete envolvendo
2.225 pessoas. 24% delas disse: o maior problema no nosso casamento é a comunicação. Gente, no casamento, se não se prioriza a comunicação em pouco tempo, marido e mulher estarão tão distantes que jamais conseguirão se encontrar novamente. Nem que seja para brigar, no bom sentido, é preciso se comunicar. A comunicação, gente, precisa ser priorizada e treinada. Tem que ser honesta, direta, aberta, com a intenção de se mostrar. Comunicar é compartilhar vida e emoções sem medo e sem reserva. Quais são? Os 3 componentes da mensagem oral, preste atenção: o conteúdo em si, o tom de voz e a comunicação não verbal. Você sabia que o tom de voz é tão importante que, se você não prestar atenção, você compromete todo o sistema de comunicação por usar um tom errado? O tom muda o sentido da frase. A comunicação não verbal também é fundamental. Veja, a verdadeira comunicação só é possível quando se pode falar abertamente com a pessoa amada. Se tenho medo de perder o amor, não me comunico. Amar é poder falar o que se pensa, mas é também falar sem pensar. É poder pensar alto, ao lado e diante do outro. Veja, a comunicação flui sem barreiras quando se tem a certeza do amor incondicional do outro. Agora, ouçam-me, maridos, ouçam-me, esposas. A melhor comunicação da sua vida começa quando o seu desejo de compreender é maior do que o seu desejo de ser compreendido. Ouvir, compreender. Ouvir, compreender. Quem não sabe ouvir jamais saberá se comunicar e nunca conseguirá experimentar uma intimidade profunda. Saber ouvir fortalece o relacionamento porque se aprende a valorizar o outro. Só quem sabe o valor que o outro tem aprenderá a ouvir com atenção e respeito. O que significa ouvir? Ouvir quer dizer tentar entender os sentimentos do outro. Ouvir é prestar atenção ao que acontece. Ouvir é uma abertura ativa a quem está falando. Filtramos o que ouvimos através do nosso estado emocional. Deixa eu colocar para vocês aqui 4 inimigos da boa comunicação: comparação, condenação, precipitação e agressão. Agora eu quero encerrar dando algumas dicas que podem ajudar o casal a ter uma vida sexual plena. Algumas dicas que pode ajudar. Busque uma frequência que seja bom para os dois. Nós temos, expectativa e realidade. Então, qual é a minha expectativa? E qual é a realidade? E qual a distância entre realidade e a expectativa? Você precisa parar para pensar nisso. 3 expectativas de todo casal. Expectativa da frequência, expectativa da duração e expectativa do desempenho. Essas são as 3 expectativas de todo casal no sexo. Expectativa da frequência. E aí me perguntam sempre: Josué, qual é a frequência ideal? Qual é a frequência ideal? 1 vez por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por mês, 4 vezes no mês, 1 vez a cada 30 dias ou trimestralmente? Qual é a frequência? Eu vou explicar daqui a pouco. Qual é a frequência. Expectativa da duração. Quanto tempo deve durar uma relação? 5 minutos? 10 minutos? 30 minutos? E qual é a expectativa do desempenho? Bom, vamos ver aqui, a frequência depende de 5 fatores importantes: idade, a fase da vida, anos de casados, a saúde do cônjuge, a saúde do casamento. Idade. Uma coisa é ter
57 anos como eu tenho. Outra coisa é você ter 23 anos. Eu me casei com 20 anos. Uma coisa é quando eu tinha 20, 22 anos. Outra coisa é quando você tem 57 anos. Josué, a idade também tem a ver com a frequência? Tem. Lógico. Uma coisa é você estar vivendo um período de lua de mel, ali no início. Outra coisa é depois de 35 anos de casado. Isso influi na frequência. Isso influi na frequência. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Tem casal que pratica o ato sexual uma vez a cada 10 dias. Só que é com tanta qualidade, tão bem feito, entendeu? É um banquete que é suficiente. Não queira ficar se comparando com a sua amiga, com o seu amigo. Viva a sua realidade e se está bom para vocês, amém. Amém. A fase da vida. Qual é a fase da vida que vocês estão vivendo? Isso é muito importante. Eu estou vivendo uma fase, pastor, a minha mãe morreu, um sobrinho morreu e o meu avô morreu, tá? E tá muito complicado. Essa é uma fase bastante complicada, tanto para a esposa quanto para o marido. Então, qual é a fase da vida? Anos de casado. A saúde do cônjuge. Tanto do marido quanto da esposa, a saúde do casamento. Como é que vai o seu casamento? Disso tudo depende a frequência. Agora, como melhorar a frequência? Eu acho que aqui todo mundo estava esperando esse momento, não é? Como melhorar a frequência? Estabeleça hora e lugares usando a criatividade. O sexo precisa estar na agenda do casal. Segunda dica, desenvolva o seu próprio código. Desenvolva um código. Um sinal. Tem marido que espera que a esposa adivinhe. Tem esposa que espera que o marido adivinhe o que ela está pensando. A gente precisa desenvolver código para falar para o outro quando se está desejoso pelo encontro. Dá sinais, percebe? Compartilhe a iniciação. Compartilhe. Mulher, tome iniciativa de vez em quando. Seja a caçadora e o seu marido a caça. Acorde mais cedo para uma rapidinha. É verdade, acorde mais cedo para uma rapidinha. Tem mulher que o marido acorda empolgado e vai encostando nela armado. Sabe o que ela diz para ele? Vai fazer xixi que passa. Vai fazer xixi que passa, não é? Quinto, responda com graça quando não der certo. Sexto, respeitem o direito um do outro de ser diferente. Agora, quanto tempo o ato amoroso irá durar? A expectativa da duração depende de 5 fatores. O ritmo do seu dia, o estresse no trabalho, a preocupação com uma questão relevante não resolvida, a sua saúde e a habilidade ou inabilidade na arte de fazer amor. Deus criou o desejo sexual e os homens geralmente têm um desejo diferente das mulheres. Por exemplo, os homens tendem a usar o sexo como um agente para aliviar o estresse, ao passo que as mulheres perdem a libido quando estão estressadas. Os homens veem o sexo como uma espécie de descanso, as mulheres tendem a ver o sexo como algo que tira a sua energia em vez de algo que as enche de energia. O sexo é bom quando aprendemos a amar de forma inteligente. O sexo é bom quando aprendemos a amar de forma inteligente. Vai aqui alguns conselhos para as mulheres. Por que o sexo é benéfico? Ou por que é benéfico? Corrige aqui, Pedro, tá? Por que é benéfico ter um marido sexualmente satisfeito? Número 1, um marido sexualmente satisfeito fará qualquer coisa pela esposa. Número 2, um marido sexualmente satisfeito é um mandamento bíblico. Número 3, um marido sexualmente satisfeito se sentirá bem em relação a si mesmo. Muito do que um homem está ligado à maneira como a sua esposa responde a ele sexualmente. Todo homem saudável quer ser o herói de sua mulher. Número 4, um marido sexualmente satisfeito trabalhará com vigor e propósito incomparável. Quinto, um marido sexualmente satisfeito aprecia as coisas importantes da vida. Os homens se enquadram em 2 categorias, centrados em casa ou centrado em coisas fora de casa. Se o homem é centrado em casa, é sinal que a rainha
está mantendo o rei muito feliz. O lugar de um homem é em casa. Maridos, realizem suas esposas sexualmente. A melhor realização vem de realizar a outra pessoa e não ser realizado. Número 1, maridos, aprenda a encontrar satisfação no orgasmo da sua esposa. Aprenda a desfrutar do sexo ao assistir sua esposa tendo o melhor momento de sua vida. O que desperta a esposa sexualmente não é o mesmo que desperta o marido. Exemplo, para a mulher, o sexo pode significar atitudes do marido como lavar a louça enquanto ela toma banho, ou coisas como você passar um creme nos pés dela depois do banho, talvez ler para ela ou conversar sobre o dia dela. Em vez de fazer do sexo algo que você exige, marido, tente fazer dele algo que você oferece. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. O filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E Jesus disse: jovem, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Louvarei a Ti, Senhor, durante toda a minha vida. Cantarei louvores enquanto eu viver. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó em seu auxílio, que faz justiça aos oprimidos, não nos deixando perecer. Grande é o nosso Senhor, bem maior é o teu poder, o teu nome é exaltado. Jerusalém, Jesus amado, ilumina o meu ser. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó em seu auxílio, que faz justiça aos oprimidos, não nos deixando perecer. Grande é o nosso Senhor, bem maior é o teu poder, o teu nome é exaltado. Jerusalém, Jesus amado, ilumina o meu ser. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias, nada temerei, contigo estou segura. Forte a tua mão e nela eu pegarei. Com teu braço santo alcançarei vitórias, e nela eu pegarei.
temerei, contigo estou segura, forte a tua mão. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação... Queridos ouvintes, nós chegamos no final do programa Almoçando com Cristo. Se assim o Senhor Jesus não vier arrebatar a sua igreja, nós estaremos de volta com o programa. Quem tem o prazer de vos despedir com a paz do Senhor Jesus, missionária Silvana Peixel. A paz do Senhor Jesus, São Paulo. A paz do Senhor, Brasil. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar. Rádio Coité Gospel. Uma bênção no ar.